Vamos dar início a essa aula. Hoje nós vamos falar sobre estabilidade, tá bom? Estabilidade de sistemas lineares e invariantes no tempo, relaxado e causal. Então, um sistema é dito biboestável se e somente se para toda entrada limitada, se você tem uma entrada. Se você tem uma entrada UDT limitada, ou seja, o que é uma função limitada? É uma função que não vai para infinito. Se esse sistema for biboestável, ela também será limitada. Se a entrada for limitada e a saída for ilimitada, for para o infinito, eu posso afirmar categoricamente que o sistema não é biboestável, tá? Ele é instável, porque é se somente se. A função g de S, sendo racional e própria, ela será dita biboestável se e somente se os polos dessa função, ou seja, as raízes do polinômio de S do denominador, pertencerem a esse conjunto aqui que eu chamei de complexos com sinalzinho de menos, esse complexos menos. Seria o conjunto dos números complexos que tem parte real negativa. Englobaria todo esse conjunto achurado aqui, todo esse lado, esse semiplano esquerdo, plano complexo. Só tem um detalhe: e o eixo imaginário? Ele faz parte ou não? Ou seja, eu estou dizendo que se a função for racional própria é biboestável se somente se os polos pertencem a esse conjunto aqui. Tá, então suponhamos que eu tenha vários polos nessa região, mas se um deles estiver exatamente em cima do eixo imaginário, ele pertence a esse conjunto? Não, porque esse conjunto é o semiplano esquerdo aberto dos complexos. Então a gente representa um tracejado aqui, semiplano esquerdo aberto do plano complexo. Se todos os polos pertencem, absolutamente todos, pertencem ao SPE complexo, então essa função de transferência G racional própria, ela é biboestável. Mas veja bem, novamente, se e somente se, ou seja, se algum desses polos estiver ou sobre o eixo, exatamente sobre o eixo imaginário, ou no semiplano direito, G de S não é biboestável, tá bom? Uma outra definição alternativa que a gente tem de estabilidade seria essa daqui. Bom, então agora nós vamos falar do caso multivariável, ou seja, quando o sistema não tem apenas uma entrada e uma saída, mas pode ter múltiplas entradas e múltiplas saídas. Então, um slit RCA, descrito por uma matriz de transferência G de S racional própria, é biboestável se e somente se todas aquelas funções que compõem lá essa matriz G de S tiverem os seus polos no semiplano esquerdo aberto do plano complexo. Ele será biboestável se e somente se a sua resposta ao impulso tende a zero quando o tempo tende a infinito. Esse conceito equivale a dizer o seguinte: sendo a resposta ao impulso do sistema h de t, quando você fizer o tempo muito grande, a resposta ao impulso tender a zero, se isso acontece, então o sistema é biboestável.